Olá, vamos para a lição 16? Eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Nessa lição, Jesus já está nos apresentando os dois sistemas de pensamento. Então, quando identificados com o pensamento de separação na mente, nós vamos ter pensamentos falsos. Quando identificados com o sistema do Espírito Santo, a mente certa, nós vamos ter pensamentos verdadeiros. Aqui ele usa uma terminologia que os que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Então, quando você pensa com esse sistema de pensamento corrigido, você cria. Quando você pensa com o sistema de separação, você faz a semelhança deles. Então, tem uma diferença entre criar e fazer. Criar é somente no sistema de unidade e fazer é na ilusão. Parágrafo 2. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado de vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão. Ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Então aqui, o que ele vai nos dizer, por que não tem pensamentos vãos? Porque, de todo jeito, nós vamos nos identificar em um lado do pensamento. Em qual lado o observador se identifica, ou você vai estender a verdade quando está identificado com o pensamento corrigido do Espírito Santo, ou você vai só multiplicar ilusões. E multiplicar ilusões, multiplicar o nada, é só ilusão mesmo. Parágrafo 3. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos, de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Então aqui ele está nos dizendo novamente que os pensamentos nunca são vãos. Os pensamentos, ou eles vão te trazer a paz, quando identificados com a mentalidade do Espírito Santo, ou a guerra, toda vez que se identifica com o pensamento de separação, ou o amor, ou o medo. Então, todos os pensamentos, ou eles estão identificados de um lado ou de outro, não tem como ele ser neutro. Ele diz que tem uma tentação de descartar os pensamentos de medo como sem importância, mas todos os pensamentos
O ideal é se olhar para ele e ver de onde eles estão vindo e não negar aqueles pensamentos que te trazem medo. É olhar de frente para o medo, reconhecendo o medo como irreal. Parágrafo 4. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Então, não ignore nenhum pensamento. Busca todos os pensamentos que ocorrerem na sua mente durante o minuto de prática. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e, em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo: este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro. Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma: esse pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Por exemplo, se hoje você estiver preocupado com alguma coisa que possa acontecer, alguma doença, alguém que esteja fora, você esteja preocupado, então você fala: esse pensamento sobre essa doença tal descreve exatamente o que você está preocupado. Aí você repete: não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver desconforto. A maior parte dos nossos pensamentos, quando estamos acostumados aqui com o sistema de pensamento de separação, são pensamentos de medo, de culpa, uma ideia de que eu posso ser punido. Esses pensamentos devem ser colocados aqui, nesse exame da mente. Então, todos os pensamentos, você repete: eu não tenho pensamentos neutros, e observe durante o seu dia como estão os pensamentos. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.